Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos. Nós estamos aqui no canal Teologia Didática para mais uma aula. Estamos tratando sobre Novo Testamento. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva no canal e chame o máximo possível de amigos seus para também fazerem um curso livre e gratuito no canal Teologia Didática. Nós somos do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, que estamos há mais de 21 anos no mercado teológico, formando leigos e obreiros para a obra de Deus. E nós queremos que todos possam aproveitar a oportunidade da gratuidade do curso de teologia e fazerem com a gente esse curso, tá bem, básico e médio em teologia, inteiramente grátis, tá bem? Se você quiser um material didático para você ler, nós temos à disposição essa matéria em PDF no valor de R$10, apenas R$10. Você entra em contato pelo WhatsApp do Instituto e solicite. Se você quiser em apostilado, nós temos também a apostila no valor de R$40 e você pode receber na sua casa. Isso é opcional. Você não tem necessidade de pedir o material. É apenas se quiser. Se você quiser apenas ouvir e assistir às aulas, é a nossa proposta aqui do canal Teologia Didática. Mas se você de repente quer o material escrito, tem um custo de apenas R$10. Se você quiser, e esse sim é importante que você tenha, que é a credencial de aluno, credencial teólogo. Eu quero que você solicite através do WhatsApp do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, que está no 439-2001-2860. 439-2001-2860. Uma água. Vamos dar prosseguimento à nossa aula e hoje nós vamos falar sobre a epístola enviada aos Romanos. O apóstolo São Paulo enviando a sua epístola aos Romanos. O apóstolo Paulo dirigiu a carta aos Romanos, a todos os crentes que estão em Roma, a grande capital do Império Romano. Essa talvez seja a mais literária de Paulo, pois nela ele expõe uma completa explicação sobre o método divino e a provisão divina da salvação para os homens. Essa epístola é profunda em seu ensino e é clara em sua explicação. Ela é merecedora de cuidadosa atenção. É provável que Paulo tenha passado em Corinto novamente e de lá enviasse a epístola aos Romanos, conforme Atos 19:21. A epístola aos Romanos fora enviada por Febe, uma diaconisa da igreja de Cencreia, próximo a Corinto. Quando Paulo escreveu aos Romanos, a igreja já existia há um bom tempo. Talvez fora iniciada por crentes que estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes e ouvira a mensagem de Pedro. A razão da epístola ser escrita foi para solicitar a ajuda dos romanos para Paulo chegar até a Espanha, Romanos 15, 23 a 24. Além da preocupação de como eles haviam assimilado o verdadeiro evangelho de Jesus. A preocupação de Paulo era em relação aos falsos mestres com as heresias. A epístola aos Romanos é uma apresentação relacionada do âmago do ensino de Paulo sobre o verdadeiro e puro evangelho de Jesus. Isto difere das demais epístolas que foram escritas para corrigir condutas de crentes que já conheciam o evangelho. A epístola aos Romanos contém a mais importante revelação divina sobre a salvação, incluindo as verdades da justificação, conforme Romanos 3:21 e 5:21.
O tema central da Epístola aos Romanos está em Romanos 1:16. O esboço aos Romanos é a necessidade de justiça de Deus, provisão de justiça de Deus, resultados de justiça de Deus, triunfo de justiça de Deus e aplicação de justiça de Deus aos homens. Depois que Paulo partiu de Corinto, terminou seu ministério na Acaia e na Macedônia, despediu-se dos irmãos lá em Éfeso e finalmente chegou novamente a Jerusalém, conforme Atos 21:17-19. Ao final da terceira viagem, havia estabelecido igrejas em toda a Galácia, Ásia Menor, Macedônia e Acaia, além de outros lugares. A igreja havia crescido em grandes grupos de crentes que contavam um exército de milhares por toda a região do mar Mediterrâneo. Ao chegar em Jerusalém, foi recebido com hostilidade, preso e condenado pelas autoridades locais, conduzido a Roma. A igreja continua crescendo. A epístola de Filemão, Éfeso, Colossenses, Filipenses são conhecidas como epístolas da prisão. As epístolas foram enviadas com a finalidade de ajudar crentes que tinham interesse de ser ajudado teologicamente. Para Filemão, Paulo expressa a realidade da necessidade do perdão genuíno, indiferente de qual grau do erro. Trata-se de um autorretrato pessoal. Essas epístolas foram de grande importância no crescimento da ajuda gentílica. Em todas as epístolas da prisão, Paulo alude sua prisão em Roma e o desejo de visitá-los pessoalmente. Paulo chegou em Jerusalém e concordou em pagar a 4 homens em um voto de purificação. Ele mesmo fez um voto pessoal, a fim de ensinarem os judeus que não estava ensinando a desconsiderarem a lei de Moisés. Poucos dias depois disso, foi atacado por uma multidão quando se achava no templo em Jerusalém. Paulo foi açoitado por guardas romanos. Nesse caso, Paulo apelou para os direitos de cidadão romano. Ficou preso em Cesareia por 2 anos. Paulo apelou para ser julgado em Roma por Júlio César, o imperador de Roma, e isto foi aceito. Lucas fornece-nos uma completa descrição da viagem de Paulo a Roma. Nessa viagem acontecem certos e notáveis acontecimentos. Uma tempestade, um naufrágio, livramento miraculoso de morte por uma serpente venenosa, a cura de muitos na ilha de Malta, conforme Atos 27:13. Esses incidentes revelam a calma de Paulo em tratar com situações que ameaçavam a própria vida. Ao chegar em Roma, foi posto em uma prisão domiciliar, conforme Atos 28:16. Com isso, não podia viajar, desfrutar de completa liberdade. Lucas não diz qual foi o resultado do julgamento de Paulo diante de César. Entretanto, as epístolas da prisão foram escritas de Roma. Filemão, a prática do perdão cristão. Na prisão, Paulo conheceu Onésimo e conduziu a Cristo, conforme Filemão 10. Onésimo era um escravo de Filemão e estava fugido por ter dado problemas financeiros ao seu senhor. Filemão talvez deva ter se convertido pelas pregações de Paulo em Éfeso. Paulo enviou Onésimo de volta ao seu senhor com uma carta que solicitava a Filemão a perdoar Onésimo. A epístola de Paulo a Filemão demonstra a sociedade da época. A escravidão era comum, havia cerca de 6 milhões de escravos em todo o Império Romano na época. De acordo com as leis romanas da época, o senhor podia fazer o que bem quisesse com seu escravo, poderia puni-lo e até matá-lo. Paulo deu instruções aos senhores em relação a seus escravos em algumas epístolas. O Evangelho traz princípios de tratamento entre senhores e escravos. Paulo era a favor da liberdade de todos os escravos, instruindo que, se tivessem oportunidade, lutasse pela sua própria liberdade. A epístola de Paulo a Filemão fornece-nos um belo exemplo de como o perdão cristão pode ser aplicado a uma situação real que tenha sido cometido. Paulo se colocou à disposição para ficar ao lado de um escravo, em detrimento do patrão. Paulo amou a Onésimo e conduziu aos pés da cruz
e intercedeu por ele a Filemon. Paulo enviou o seu apelo pessoal a Filemon e a sua epístola à igreja de Colossos e a igreja na região de Éfeso por meio de um crente chamado Tíquico. Onésimo acompanhou Tíquico até a residência de Filemon, conforme Colossenses 4, 7 a 9 e Efésios 6, 21 a 22. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Você está no curso livre gratuito de teologia aqui do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, no canal Teologia Didática, um curso inteiramente gratuito, e você deve chamar todos os seus amigos e conhecidos, todos os irmãos da igreja, todos os colegas seus que são pregadores, são obreiros, que militam na causa do mestre, para poder fazer teologia gratuitamente aqui no canal Teologia Didática. Não tem pegadinha, não tem nenhuma pegadinha, é grátis mesmo. O curso inteiramente gratuito. Você somente vai assistir às aulas quando você compilar 12 matérias pelo menos. Você entra em contato pelo WhatsApp do Instituto e pede o provão. E depois que você tirar 7 pelo menos do seu provão, aí você solicita para a gente o seu certificado. Apenas no momento do certificado tem um pequeno custo de produção, validação e envio pelos correios, mas um custo mínimo, apenas na hora do certificado. O curso é inteiramente gratuito, tá bem? Só se você quiser, de forma opcional, pedir uma matéria digital, uma matéria em PDF, então a gente envia para você também no seu WhatsApp. A matéria em PDF digital tem um custo de R$10, apenas R$10 cada matéria você pode solicitar para a gente. Qualquer livro em PDF, R$10. Nós temos 2 livros, lançamentos, Fé e Comunhão para enfrentar a pandemia. Esta é um novo lançamento, Didático Carvalho Publicações. E também Estatura do Obreiro Cristão. Nós temos aqui a sua inteira disposição, tá bem? Eu sou o pastor Eliezer Carvalho. Você entra em contato hoje ainda no horário comercial pelo WhatsApp do Instituto Bíblico e diga: eu sou aluno do curso de teologia do canal, para a gente poder adicionar você lá no nosso grupo de WhatsApp de alunos, tá bem? Então vamos lá, 439-2001-2860. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.